Quando a pandemia de Covid-19 começou a se espalhar pelo mundo, ninguém sabia ao certo o quão perigoso o vírus poderia ser. Por isso, o planeta praticamente parou e entrou em quarentena. O mundo da luta livre não foi diferente, mas as empresas fizeram de tudo para continuar entretendo os fãs. As lutas em estúdio, sem público, rapidamente se tornaram algo monótono e sem energia. E para contornar o problema, WWE, TNA e AEW começaram a investir nas chamadas lutas cinematográficas. Embora o conceito já tivesse sido explorado antes em algumas ocasiões, dessa vez ganhou um novo peso. Algumas das lutas passaram a ser tratadas como verdadeiros filmes, experiências cinematográficas que contavam uma história do início ao fim. E é claro, nem toda luta pode ter esse tratamento grandioso, mas quando a história é épica e cheia de camadas, a narrativa cinematográfica entra em cena para transformar tudo em um espetáculo único. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! Samoa Joe contra Kurt Angle, no lockdown da TNA de 2008. Como dois touros se encarando antes do ataque, Samoa Joe e Kurt Angle vinham trocando golpes e provocações, prontos para se destruir a qualquer instante. Com Samoa Joe na perseguição à máquina olímpica e ao título mundial da TNA, o Samoan Submission Machine decidiu colocar tudo em jogo no TNA Lockdown de 2008, e se perdesse dentro da jaula, ele se aposentaria do wrestling para sempre. E o que vimos foi uma verdadeira obra-prima técnica, com um duelo equilibrado e intenso do início ao fim. No clímax, Samoa Joe conseguiu aplicar o seu devastador Muscle Buster, garantindo a vitória e conquistando pela primeira vez na carreira o cinturão mundial da TNA. Roman Reigns contra Cody Rhodes, na WrestleMania 40. Na WrestleMania 40, Cody Rhodes finalmente conseguiu superar toda a política de bastidores e a constante interferência da The Bloodline para enfim finalizar a sua história. Em uma batalha épica, o American Nightmare quebrou o histórico reinado de Roman Reigns como campeão universal e da WWE, encerrando uma era de domínio absoluto e abrindo caminho para um novo capítulo na empresa. Durante esse confronto, parecia que o Bloodline faria de tudo para manter Roman no topo, mas grandes surpresas mudaram o rumo da luta. Seth Rollins entrou para ajudar. Jey Uso apareceu para acertar as contas com a sua própria família, e em um momento que deixou todos de boca aberta, até Undertaker surgiu para neutralizar as trapaças. No momento decisivo, Cody Rhodes acertou Crossroads e conquistou o título da WWE, realizando não só o seu sonho, mas também o sonho e o legado da sua família. A WrestleMania 40 se tornou um marco histórico, não apenas pelo fim de um reinado lendário, mas pelo início de uma nova era na WWE. Matt Hardy contra Jeff Hardy, no Impact da TNA em 2016. Depois de sofrer um forte golpe na cabeça em uma luta contra o seu próprio irmão, a mente de Matt Hardy não ficou apenas abalada, ela ficou quebrada. E assim nasceu o Broken Matt Hardy, uma transformação que não apenas revitalizou a carreira de Matt Hardy, mas também deu um novo fôlego para os Hardys e até para a própria TNA na época. Os segmentos do Broken Matt Hardy rapidamente se tornaram alguns dos momentos mais criativos e imperdíveis da empresa. Em meio a risadas estranhas, frases enigmáticas e um estilo teatral único, Matt Hardy desafiou Jeff Hardy para um confronto cinematográfico batizado de The Final Deletion. O combate foi uma mistura de luta, drama e puro entretenimento, gravado no lendário Hardy Compound. No fim, Broken Matt Hardy saiu vitorioso, e Jeff não perdeu apenas a luta, perdeu todos os direitos sobre o próprio nome e até sobre o sobrenome Hardy, tornando-se, contra a sua vontade, mais uma peça no excêntrico universo do seu irmão quebrado. Money in the Bank de 2020. A luta do Money in the Bank costuma ser um dos maiores espetáculos do ano, repleta de manobras arriscadas e momentos que arrancam gritos da plateia. É justamente essa energia do público que ajuda a transformar a disputa em algo tão memorável. Mas durante a pandemia, sem torcida presente, essa interação simplesmente não existiu. Foi então que a WWE resolveu inovar e literalmente levou a luta para o escritório, com os competidores tendo que subir a escada corporativa até o topo da Titan Tower para alcançar a cobiçada maleta. E não parou por aí. As lutas masculina e feminina aconteceram ao mesmo tempo, o que resultou em encontros inusitados e momentos que só poderiam acontecer nesse formato. Enquanto Asuka e Otis escalavam rumo à vitória, o caos se espalhava pelos andares, com direito a Baron Corbin arremessando Rey Mysterio do alto do prédio. E milagrosamente, o luteador apareceu bem nos programas seguintes, como se nada tivesse acontecido.
Foi uma edição única, misturando ação, humor e um toque cinematográfico, que transformou o Money in the Bank de 2020 em um evento que os fãs jamais vão esquecer, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Dustin Rhodes contra Blacktop Bully, no WCW Uncensored de 1995. Parte do segredo do sucesso de Eric Bischoff como presidente da WCW vinha da sua habilidade de pensar fora da caixa e buscar sempre ser diferente da WWE. Uma dessas ideias ousadas aconteceu em um evento especial, realizado apenas por uma noite, chamado Uncensored. E a primeira edição foi em 1995 e trouxe lutas com conceitos nada convencionais. Entre elas, a famosa King of the Road Match, entre Dustin Rhodes e o The Blacktop Bully. A disputa aconteceu dentro de um caminhão em movimento, e o objetivo era simples, mas insano. Quem chegasse primeiro até o sino e o tocasse seria declarado vencedor. O combate contou com imagens aéreas impressionantes, e para a surpresa de muitos, os dois lutadores acabaram sangrando, algo que era estritamente proibido na WCW na época. A consequência foi drástica. Tanto Dustin Rhodes quanto Bully foram demitidos por causa do sangue no combate. No entanto, esse episódio acabou mudando o rumo da carreira de Dustin Rhodes, que ainda naquele ano assinou contrato com a WWE, onde se transformaria em um dos personagens mais polêmicos e marcantes dos anos 90, o enigmático e provocador Goldust. John Cena contra The Fiend's Bray Wyatt, em uma Firefly Funhouse na WrestleMania 36. O debate se a Firefly Funhouse foi uma obra-prima ou um desastre continua até os dias de hoje entre os fãs, mas uma coisa é inegável: Bray Wyatt conseguiu entregar, mesmo com todos em casa durante a pandemia, uma experiência cinematográfica única e, é claro, perturbadora. A proposta do combate era completamente diferente de tudo que já havia sido visto na WWE. A luta, e se é que podemos chamá-la de luta, acontecia na forma surreal dentro da mente de John Cena, e ele foi confrontado com momentos sombrios e distorcidos da sua própria carreira, revisitando erros, inseguranças e até versões alternativas de si mesmo. Cada cena parecia tirada de um pesadelo, levando John Cena cada vez mais fundo na loucura, até o momento final em que estava vulnerável o suficiente para sofrer o Mandible Claw de The Fiend. Assim, Bray Wyatt não só derrotou John Cena, mas simbolicamente reclamou mais uma alma para sua coleção, deixando os fãs divididos, mas absolutamente impactados. Undertaker contra AJ Styles, em uma Boneyard Match na WrestleMania 36. Outro grande combate cinematográfico da WrestleMania 36 foi o main event da primeira noite, Undertaker contra AJ Styles. AJ passou semanas provocando Undertaker, não apenas o personagem, mas o homem por trás da lenda. Porém, o que ele conseguiu foi muito mais do que se esperava. O encontro com a chamada Unholy Trinity, reunindo Mark Calloway, o American Badass e o lendário Dead Man. O embate que se seguiu foi um espetáculo visual e narrativo, misturando ação intensa, atmosfera sombria e momentos dignos de um filme. Undertaker chegou montado em sua clássica moto, um verdadeiro cavalo de aço. No clímax, após enterrar o seu adversário literalmente, Undertaker se despediu em grande estilo, levantou a mão, fez o trovão ecoar e partiu, deixando para trás a última imagem que seria o encerramento perfeito para a sua carreira lendária. Roddy Piper contra Goldust na WrestleMania 12. A WrestleMania 12 pode ter sido marcada pelo lendário Iron Man Match entre Bret Hart e Shawn Michaels, mas assim como Roddy Piper conseguiu ofuscar Hulk Hogan durante a Era de Ouro, ele e Goldust repetiram a façanha com Hollywood's Backlot Brawl. O combate teve filmagens alguns dias antes do evento, e durante as gravações, Roddy Piper acabou quebrando a mão. Mesmo assim, quando a luta finalmente aconteceu, Piper se manteve firme, dando tudo de si, e conseguiu se destacar sobre Goldust. Oficialmente, o resultado foi um empate, mas a vitória moral e a emoção da celebração com seu filho marcaram o momento como um clássico memorável da WrestleMania. Triple H contra Undertaker na WrestleMania 28. Apesar de ter perdido a luta na WrestleMania 27, Triple H fez algo que ninguém jamais tinha feito com Undertaker. E agora Triple H, como executivo da WWE, acabou enfrentando Undertaker em mais uma WrestleMania, e foi o verdadeiro marco final de uma era, dentro da temida Hell in a Cell, com o Shawn Michaels dividido atuando como árbitro convidado e Jimmy Ross de volta à transmissão ao lado de Jerry Lawler. A história já estava sendo contada antes mesmo do sino tocar. Quando o combate começou, uma das lutas mais brutais dentro da jaula se desenrolou, culminando na manutenção da streak de Undertaker em 20-0.
consolidando mais um capítulo lendário na carreira de Undertaker. Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin, na WrestleMania 13. Após a WrestleMania 12, Bret Hart entrou em um período de atos autoimposto. Durante esse tempo, o público começou a se importar mais com anti-heróis como Stone Cold Steve Austin. Os dois se enfrentaram no Survivor Series de 1996 e estavam prestes a repetir o confronto no maior palco de todos, a WrestleMania 13. Bret Hart e Steve Austin trocaram golpes intensamente, atacando um ao outro de todos os ângulos possíveis, até que Stone Cold ficou ensanguentado e exausto. Bret Hart conseguiu enfraquecer seu adversário o suficiente para encaixar o Sharpshooter, fazendo com que Stone Cold desmaiasse de dor. A reação da plateia mudou completamente. Os fãs passaram a aplaudir o esforço de Austin e, pela primeira vez, vaiaram Bret Hart por sua crueldade implacável. Então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...